Você diz que ama a Deus, mas a sua vida mostra totalmente o contrário? Existem muitas pessoas assim. Pessoas que não mudam não é porque Deus não quer que elas mudem, mas porque elas mesmas não querem mudar. Pessoas que têm preguiça de se esforçar para produzir uma mudança no seu caráter, mudança nos seus sentimentos, tratar as pessoas de forma decente e com amor. E tem pessoas que vivem um caráter deformado, sabe por quê? Porque elas não querem mudança, elas não querem cumprir a vontade de Deus, elas querem que Deus faça a vontade delas. A primeira coisa que você tem que entender antes de você se tornar um cristão é que você não se torna cristão para Deus fazer suas vontades, mas você se torna um cristão para você fazer a vontade de Deus. Porque antes você vivia uma vida longe da obediência a Deus. Por que você acha que a maioria das pessoas não servem a Deus? Porque elas não querem amar a Deus com as suas atitudes. E se hoje você sair no meio da rua e perguntar a qualquer pessoa, você ama a Deus? A pessoa com certeza vai dizer sim. Mas amar a Deus não é um sentimento vazio. Amar a Deus é uma mudança de atitude. Amar a Deus é uma mudança no estilo de vida. Tudo que Deus podia fazer para nós, Ele já fez. O próprio Deus se tornou homem e veio morrer por nós. E no dia que você entender isso, ou chegar perto de entender, a sua vida pode ser transformada. Deus é tão inteligente que Ele poderia muito bem ter acabado com a raça humana assim que o homem pecou. Mas não, o amor de Deus prova que Ele teve que tomar uma atitude para poder gerar salvação. O amor de Deus não tem a ver com um sentimento vazio, mas tem a ver com atitude. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu. Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo por nós. Isto indica uma ação. Amar não é um sentimento vazio. Amar tem a ver com tomar atitude. Jesus Cristo disse, novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Amar tem a ver com tomar atitude. Jesus Cristo disse, novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Seria muito fácil se o Evangelho fosse um convite a amar somente aqueles que te amam. Seria muito fácil se o Evangelho fosse um convite a ajudar somente quem te ajuda. Mas a grande realidade é que o Evangelho nos ensina a perdoar quem não merece, a amar quem nos odeia e a abençoar aqueles que nos maldizem. Isso não é difícil, isso é impossível. Quando você olha no ponto de vista de que você precisa amar através do seu amor. Mas quando você olha por outros olhos, você percebe que na verdade Deus habita em você. E se Ele habita em você é porque Ele te transforma de dentro para fora. E todas as vezes que você ama alguém, não é você que ama, mas Deus que ama através de você. Você que diz que ama a Deus, mas as suas atitudes provam totalmente o contrário, eu quero te fazer um convite. O meu convite é você, a partir de hoje, começar a demonstrar em atitudes que você ama a Deus. E se você tem vivido uma vida longe da presença do Senhor, se você escuta mais músicas seculares do que músicas para Deus, se os lugares que você frequenta é mais lugares aonde você agrada o seu coração e não alimenta o seu espírito, isso indica que você não ama a Deus. Muitas pessoas não estão prontas para assumir esta responsabilidade. Muitas pessoas não estão prontas para admitir essa culpa. Entenda, reconhecer que você é culpado por não amar a Deus é o primeiro passo que você tem que entender para você começar a amá-lo. E lembrando que o amor a Deus não deve ser algo forçado. Você ama a Deus quando você reconhece que você é amado por Ele. Então, se você não reconhece a profundidade do quanto Deus ama você, eu peço que você busque essa revelação. Pois eu e você só somos transformados quando nós descobrimos a revelação do quanto o Senhor nos ama.
A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus e ao próximo é um reflexo do reconhecimento que nós temos do quanto Ele nos amou. E não somente nos amou, mas continua a nos amar. Existem pessoas que só mudam de vida quando acontece algo radical. Existem pessoas que só se voltam para Deus quando percebem que algo ruim aconteceu à vida delas. Uma tragédia, um acidente, uma doença incurável. Então essas pessoas estão provando em atitude que, na verdade, elas não amam a Deus, e sim as suas próprias vidas. Amar a Deus acima de nós, amar a Deus acima de todas as coisas, é o que mais importa. Eu costumo dizer que existem vários motivos que levam a pessoa a ir até a presença de Deus, mas apenas um pode tornar esta pessoa firme e para sempre. É quando esta pessoa ela passa a amar a Deus e passa a receber a revelação do quanto Deus ama a ela. É quando a pessoa recebe a revelação do quanto Deus o ama, então ela passa a amar. E o amor é aquilo que nos firma. A palavra do Senhor vai dizer que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você ama uma pessoa de verdade, você quer descobrir tudo sobre ela. Então muitos dizem, eu amo a Deus. A pergunta é, o que você sabe sobre Deus? O quanto de conhecimento você tem guardado sobre Deus e o quanto de interesse em conhecer mais sobre Deus há dentro do seu coração. Aqui está a grande charada e a resposta se de fato você ama a Deus ou não. Ao analisar estas coisas, você deve se perguntar, será que eu estou amando a Deus? E se caso eu não estiver amando a Deus, o que eu posso fazer para mudar isso? E novamente eu te digo que a resposta está na descoberta do amor de Deus. É impossível você mudar se primeiro você não descobrir de onde Ele te tirou. O quanto você estava perdido e foi encontrado. O quanto Ele, o Senhor, colocou valor naquilo que não tinha valor para ninguém. E hoje você é um vaso de honra na presença do Senhor. E por que isso é tão importante nós entendermos? Porque no final de todas as coisas, quando todas as profecias da Bíblia se cumprirem, o que restará é somente você e Deus. E todos aqueles que também um dia decidiram amar a Deus. Absolutamente ninguém que não amou a Deus estará na eternidade junto com o Senhor. Todas as pessoas que estarão lá serão pessoas que amaram e amam a Deus de forma profunda e sincera. E esse aqui é um convite para que você possa também se voltar a Deus e poder entender que o Senhor te chama, independente das decepções que você passou, das lutas e dos problemas. Deus não é culpado de nada disso. Eu aconselho você a procurar uma igreja onde você possa desenvolver a sua intimidade com Deus, a sua comunhão, e que você possa ter alguém que de fato conhece a Jesus pessoalmente, para que essa pessoa possa também ser um braço estendido para te ajudar. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Se esse conteúdo foi útil para você, eu te peço, clica no botão de inscrever-se, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. E você que chegou no final desse vídeo, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá abaixo dos comentários e escreva uma dessas duas frases. Eu amo a Deus. Ou então você vai escrever a frase 100% Jesus. Eu amo a Deus. Ou a frase 100% Jesus. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz em nome de Jesus.